Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos agora o nosso curso sobre esportes radicais e esportes de aventura. E esse que é um universo aí tão admirado por muitas pessoas, mas às vezes não tão conhecido, né? Principalmente para nós, professores de educação física ou educadores de outras áreas que vão atuar com essas modalidades no seu ambiente de atuação profissional, né? Bom, quando a gente fala de esportes de aventura, na verdade a gente tem uma miscelânea de várias modalidades, várias possibilidades de prática. A gente sabe que quando a gente pensa em praticar um esporte radical, um esporte de aventura, a gente consegue já, de certa forma, estar pensando em que ambiente que a gente vai praticar, se é um esporte terrestre, se é um esporte aéreo, se é um esporte marítimo, enfim, tudo isso nasce já faz muito tempo, não de uma forma organizada, mas da própria essência humana. Quando a gente pensa na história da humanidade, boa parte do que a gente tem conquistado hoje enquanto sociedade moderna vem justamente do espírito de aventura que o ser humano traz consigo. Pensando nos nossos antepassados, onde havia-se não só uma necessidade, mas também uma curiosidade de saber o que se tinha em cima da montanha, né? Pensem lá nos Alpes europeus, né? Ou na própria Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, enfim, o que há em cima da montanha, o que existe do outro lado do rio, do outro lado do oceano, aquela mata tão densa que poucas pessoas conhecem o seu interior, ou seja, aquele espírito de aventura faz parte dessa essência. A história social se deu principalmente onde algumas pessoas, alguns homens buscaram romper essas fronteiras. É claro que somando-se às necessidades de novos horizontes, também a curiosidade de se conhecer aquilo que é desconhecido, alguns desafios começaram entre diferentes países e diferentes aventureiros, né? Quem conseguia subir a montanha X mais rápida, ou qual o primeiro país a conquistar o maior deserto do mundo, e isso fez parte então do que temos hoje como esporte de aventura. À medida que a sociedade foi se modernizando, deixando de ser rural e passando a ser uma sociedade mais urbanizada, automaticamente começou a se valorizar muito a questão da segurança também. Então, muitas dessas práticas começaram a ser contabilizadas até que ponto eram viáveis ou importantes. E o próprio bom senso da família moderna começou a limitar um pouco esse espírito natural do ser humano nos seus próprios filhos, né? Ou seja, pais, mães, muitas vezes preocupados com a segurança do seu filho, passaram a exceder um pouco na questão de quesitos que garantissem, obviamente, a integridade do seu filho, mas que limitasse esse espírito de aventura. Consequentemente, aquela mãe, aquele pai que não deixa o filho subir numa escada, subir numa árvore, balançar numa corda pendurada, né, pular de uma pedra, enfim, a gente vai, de certa forma, limitando um pouco esse espírito natural. A sociedade, então, passou a se tornar muito urbanizada. Hoje, boa parte do que nós temos no planeta Terra são de cidades, né? São de zonas urbanizadas, deixando de ter aquele perfil rural. Mas, com o passar do tempo, as pessoas passaram a buscar novamente o contato com a natureza. E nessa demanda de um novo contato com a natureza, com o meio natural, com aquilo que é preservado, voltou-se a, de certa forma, aumentar o número de praticantes, a busca pela prática de esporte de aventura, não só por ser um praticante assíduo, mas por algumas vivências, por ter contato com alguns ambientes, às vezes inóspitos, e que, de certa forma, na atual sociedade tem, inclusive, gerado algum status, né? Obviamente que não estamos falando só disso, né? Quando a gente pensa nos esportes de aventura, nós temos um viés de benefícios que nós vamos detalhar aqui neste curso e que vai ser bem interessante para vocês. A gente já começa a se perguntar o que são os esportes de aventura. Nós temos inúmeros conceitos, ideias e interpretações para isso. O que diferencia os esportes de aventura dos esportes ditos tradicionais, né? É importante salientar que essa classificação de um esporte tradicional também varia muito de sociedade para sociedade, né? Se você pegar países como a Nova Zelândia, lá os esportes de aventura são muito tradicionais, né? As crianças aprendem desde cedo a praticar isso, inclusive junto com seus familiares. Mas e aqui no Brasil, né? Como é que a gente vai entender essa prática que não faz parte do nosso universo esportivo tradicional, cotidiano? Bom, é importante destacar que quando a gente pensa em Brasil, a prática dos esportes de aventura iniciou principalmente ali na década de 60, 70, com o surf, com o voo livre, mas dos anos 80 para cá, anos 90,
é que já começou a ter um tom inclusive comercial com o chamado turismo de aventura. Com isso, nós começamos a ter uma mídia mais presente, nós começamos a ter equipamentos de fácil acesso, novas modalidades chegando e, obviamente, formação para que os praticantes pudessem, então, usufruir de uma prática tão rica como a gente vai estar listando mais adiante. Mas qual o conceito de esportes de aventura? De modo geral, podemos dizer que esportes de aventura são atividades sempre com um risco iminente, ou seja, um risco sempre presente, porém calculado esse risco, realizado em ambientes naturais ou artificiais, que se utiliza de equipamentos que garantam a segurança da modalidade, e a execução da modalidade com diferentes objetivos para diferentes públicos. Esse conceito, é claro, geral, ele pode ter pequenas variações aí de um autor para o outro, Nem todos os esportes de aventura estão somente no ambiente da natureza, como muitas pessoas acreditam. Nós temos muitos esportes de aventura praticados também em ambientes construídos, em ambientes artificiais, enfim, daí as possibilidades são inúmeras. O que a gente percebe quando falamos em esportes de aventura, uma certa variação na questão da nomenclatura. Então, nós temos a nomenclatura de esportes de aventura, que é muito utilizado no mundo afora, mas também temos chamado de esportes radicais, Alguns autores até fazem uma distinção, colocando que esportes de aventura são aqueles esportes com menor risco em contato com a natureza e que esportes radicais é onde se tem um risco mais presente, Ou seja, uma preocupação maior com a segurança. Boa parte dos autores acham que essa distinção não é fato, Se a gente pegar alguns países europeus, como países nórdicos, que são exemplos aí na questão do esporte de aventura, Nova Zelândia, Costa Rica e pesquisas publicadas, iremos ver que esporte de aventura acaba sendo a nomenclatura mais utilizada. Mas você encontra também as chamadas atividades de aventuras na natureza, que como nomenclatura muitos chamam de AFAN, Essa é a ideia de que nem todos são esportes. Se a gente pensar bungee jump não é um esporte, Não tem competição de bungee jump, então é uma prática, Um exercício de aventura. Daí você vem atividade física na natureza, você tem atividades outdoor, essa variação realmente ocorre, você pode encontrar isso em diferentes literaturas. Mas esportes de aventura e esportes radicais é aquilo que é mais utilizado. Se eu pensar no lado da mídia, numa questão mais mercadológica, esportes radicais, se eu pensar numa questão mais acadêmica, esportes de aventura. E como está o mercado de trabalho para atuar com esportes de aventura? A nossa proposta enquanto curso, obviamente, é dar um enfoque naquilo que você, professor, pode aplicar sobre esportes de aventura. Mas o mercado de esportes de aventura é muito amplo, A gente pode trabalhar, primeiramente, com diferentes públicos, podemos trabalhar com esportes de aventura na questão de como guia, guiar grandes grupos para a prática de esportes de aventura, podemos trabalhar como árbitros em competições, podemos atuar, inclusive, no planejamento de percursos de aventura. Também é bem interessante a questão da formação para novos praticantes de esportes de aventura. Nós temos atletas que praticam algumas modalidades, então poderemos atuar também na questão de preparação física, enfim, nós temos uma possibilidade muito interessante. E esse mercado de trabalho ele tem crescido de maneira exponencial. Os esportes de aventura hoje têm uma expansão muito maior na questão de mercado do que todos os demais esportes. Quando a gente pensa em Brasil, nós temos boas práticas, boas modalidades, grandes empresas atuando com essas atividades. O grande lance, apesar de ser um mercado em expansão, é que ainda nós temos no Brasil uma realidade onde a oferta dos esportes de aventura é muito localizada. Então, você tem principalmente no litoral, em algumas cidades fora do litoral brasileiro. Grande potencial de prática, grande possibilidade de renda, grande potencial de contratação, atuação profissional, mas ainda pouco espalhado pelo nosso território. Sendo assim, quanto mais interagindo com esse mercado, com esse conteúdo, com essa abordagem, nós profissionais estaremos mais preparados para trabalhar com os esportes de aventura. Até porque, iremos ver mais adiante, que existe um viés muito grande, não só no que diz respeito à legislação, à BNCC, mas também na questão de educação ambiental, contato com a natureza e outros potenciais que eu vou listar para vocês. Então, como vimos, é um mercado de trabalho com grande potencial e em expansão. Se você profissional está preparado para cada uma dessas práticas, se você se especializou e pode atuar em diferentes áreas, na escola, na empresa, diretamente com o sujeito praticante, você está preparado justamente para essa demanda.
E diante desse cenário, nós temos que entender quais são os motivos que levam as pessoas a praticar o esporte de aventura. E antes da gente pensar nos motivos, eu tenho que destacar para vocês o seguinte fato. Até a década de 2000, acreditava-se que pessoas praticantes de esporte de aventura tinham um perfil psicológico, uma característica psicológica diferenciada das demais pessoas. A gente consegue observar isso em alguns estudos americanos e alguns países europeus, dando essa diferenciação, como se o praticante de esporte de aventura, o aventureiro, como alguns dizem, fossem pessoas privilegiadas, né? Isso dava até um certo status para essas pessoas, mas isso já caiu, não existe mais essa ideia, né? A verdade é que os esportes de aventura podem ser praticados por qualquer tipo de público, já que existe inúmeras possibilidades de prática, inclusive com adaptações. A gente vai estar vendo isso também mais adiante. Mas, pensando nos motivos que levam as pessoas a praticarem, bom, entre uma lista de vários motivos, nós temos dois que se destacam. Se você pegar as pesquisas realizadas em diferentes países sobre motivos para a prática de esportes radicais, de esportes de aventura, a gente vai ver que dois deles se destacam com maior incidência, que é a busca de emoções e o contato com a natureza. Quando falamos de busca de emoções, significa que a maioria das pessoas querem sair da sua rotina diária, né? Já que estamos com grandes centros urbanos, né? Já vivemos naquela selva de pedra com pouco contato com o meio natural. Hoje é muito valorizado a fuga deste ambiente, o contato com a natureza e a busca de emoções nesse local. Então, busca de emoções, fuga da rotina e a questão do contato com a natureza se diferenciam bastante, né? Se destacam muito. E daí nós temos outros motivos que até se somam a esses primeiros, que é a questão do lazer, a questão do contato social, do condicionamento físico, a curiosidade sobre uma determinada prática ou a emoção sentida com aquela modalidade. Então, vários outros motivos também se apresentam. Qual é a importância da gente conhecer os motivos para a prática de esportes de aventura? Bom, se você é um profissional que vai aplicar esportes de aventura nas suas aulas, né, lá na escola, né, ou na universidade, você tem que saber qual é o principal fato que vai motivar a pessoa a estar assistindo a sua aula e, quem sabe, até praticando essa modalidade. Se você vai trabalhar no mercado com turismo de aventura, se vai oferecer, de repente, uma atividade de lazer diferenciada para uma empresa ou até um treinamento empresarial, é sempre importante a gente dar foco naquilo que mais motiva o sujeito a praticar os esportes de aventura, porque a aceitação vai ser maior. Então, veja que, além da gente ter uma possibilidade de prática, um mercado em expansão, nós temos vários motivos que fazem com que as pessoas busquem uma aderência a essa prática. Se você quer praticar uma modalidade ou se você quer oferecer uma modalidade, né? Obviamente que para oferecer uma modalidade você tem que ter um certo domínio sobre aquilo que está oferecendo também, né? Lembrando que iremos capacitá-lo também com diferentes modalidades para você estar aplicando isso, mas a gente tem que considerar que alguns fatores estão diretamente ligados ao desempenho do sujeito praticante, desde a questão de talento individual, condição física, condição psicológica, aspectos táticos, condição do ambiente de prática, né, até um planejamento tático. Quando a gente pensa em fatores da individualidade, nós temos ali uma exigência particular em algumas modalidades. Então, entra aqui a questão de flexibilidade, força, resistência muscular, né? Então, essa é a condição física que algumas delas exigem. Se a gente for pensar em modalidades como voo livre, vamos pensar no parapente ou paraglide, enfim, mas num voo de parapente você talvez não vá ser exigido em condições de alongamento muscular ou de resistência cardiorrespiratória. Agora, vai fazer um surf, vai fazer de repente uma escalada em rocha, um mountain bike, então algumas condições físicas devem ser contabilizadas. No aspecto de talento, nós temos alguns sujeitos que, por condições morfológicas, né, por condições de estrutura corporal que já apresentam, já pode ter um certo talento para algumas modalidades, com uma maior agilidade, um maior nível de equilíbrio, uma maior capacidade de resistência ou até de aceitabilidade do risco, né, uma maior exposição àquele risco. E daí entra aqui a questão psicológica também. Porque, já que o risco é algo muito presente na prática dos esportes de aventura, é certo que esse sujeito tem que ter um certo controle psicológico, de ansiedade, estresse, né, a capacidade de racionalizar de forma precisa numa situação de risco iminente. Isso também é um fator importante.
Pegamos também as questões técnicas. Algumas modalidades exigem uma condição técnica, uma treinabilidade maior da técnica para a prática. Você de repente pode fazer um bungee jump sem ter nenhuma técnica, porque você vai lá, prende a corda elástica no seu corpo e faz o salto. Mas e para praticar um surf, e o skate, e a escalada em rocha? Daí você tem que ter um aparato técnico mais interessante. Condições climáticas, né? Infelizmente, eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas sobre acidentes dos esportes de aventura e veremos que muitos desses acidentes estão relacionados a questões climáticas. Por quê? Uma tempestade de relâmpago ou, de repente, uma corrente marítima. São condições que podem levar o sujeito a um acidente ou até o óbito, então é importante contabilizar. Ainda, como fatores que podem interferir na prática, nós temos os aspectos táticos, ou seja, o quanto que o sujeito domina as técnicas daquela modalidade, o uso do equipamento de forma correta. Como eu já havia dito, iremos ver algumas estatísticas e o erro na utilização de equipamento acaba também sendo um fator que leva o sujeito a um maior número de acidentes ou até fatalidades piores do que essa, né? Então entra aqui o domínio do uso do equipamento de forma correta, como também a execução correta da modalidade. E esses são os fatores então que vão interferir no que diz respeito à prática dos esportes de aventura e dos esportes radicais. Olá! Agora que você já recebeu as informações sobre a Tabei Curso de Educação, vamos falar especificamente sobre o nosso curso sobre esportes radicais e esportes de aventura para uma aplicação prática. Para facilitar a compreensão do conteúdo proposto e também ajudar na aplicação do conteúdo adquirido, dividimos nosso curso em 4 módulos. Cada um deles está dividido em aulas específicas, um para cada assunto. Com isso, fica mais fácil você rever qualquer um deles a qualquer momento, conforme a sua necessidade. Antes de começar a falar sobre os conteúdos, quero assumir um compromisso com cada um de vocês, que é o de ensinar de forma prática, simples e descomplicada todo o conteúdo sobre esportes de aventura, sobre esportes radicais, para que você, professor, possa atuar com os seus alunos conforme as suas necessidades. Tenho certeza que no final deste curso, totalmente descomplicado e inédito, você vai estar preparado para atuar no mercado e para a prática. Nosso método foi desenvolvido para os profissionais de educação física, para os acadêmicos de educação física, mas também servindo a profissionais de diversas áreas educacionais, como pedagogos, biólogos, geógrafos, enfim. Para você que atua com a educação, esse curso pode ser a sua solução. Assim, em poucas aulas, você poderá aplicar de maneira eficiente e segura todo esse conteúdo em suas aulas. Agora que firmamos um compromisso, vou falar sobre o nosso conteúdo programático. O primeiro módulo conta com as seguintes aulas: Introdução aos esportes radicais e esportes de aventura. O que é? Qual o conceito desses esportes? Nomenclaturas e a diferença entre elas. Atualidade de mercado. Motivos para a prática e fatores que interferem na prática dos esportes radicais e dos esportes de aventura. Já no segundo módulo você vai aprender mais sobre locais de prática, as modalidades, a importância da segurança, os equipamentos utilizados para essas modalidades, os profissionais atuantes e para qual tipo de público podemos oferecer e em quais áreas atuar. Se você ainda não notou, e olha que estamos na metade dos nossos conteúdos, é importante registrar que esta é uma metodologia inédita desenvolvida para você aplicar de forma prática e descomplicada o conteúdo de esportes radicais e esportes de aventura com os seus alunos. Atualmente, não temos nenhum material parecido disponível para que o professor possa se orientar. Desta forma, aproveite muito bem esse curso, tire todas as suas dúvidas e mais, você pode retornar, assistir quantas vezes quiser, porque ele vai estar disponível para você por tempo indeterminado. No terceiro módulo, as aulas serão: na primeira aula do módulo 3, iremos ver sobre o potencial da prática dos esportes de aventura. Quando aplicamos essa modalidade em um determinado local, o que conseguimos transferir de positivo para a sociedade, questões econômicas, preservação ambiental, entre outros. Então, obviamente, vamos pensar sobre os benefícios da prática do esporte de aventura. Iremos também refletir sobre os pontos negativos relacionados com essa prática. Obviamente que a questão do risco do esporte, o custo de algumas modalidades são pontos importantes para discutirmos durante esse curso. Muito importante também discutir a questão interdisciplinar, onde iremos discutir as possibilidades de atuação dos esportes de aventura para as diferentes disciplinas, não só para a educação física. Como que um pedagogo, como que um biólogo pode se utilizar da prática dos esportes de aventura, da prática dos esportes radicais e atuar com isso para o seu conteúdo. E por fim, como está o conteúdo relacionado às pesquisas com os esportes radicais e com os esportes de aventura? Quais fontes você, professor, pode se utilizar para se basear na sua prática?
tanto do conhecimento de benefícios físicos, questões psicológicas ou até benefícios locais. Então, é muito conteúdo e conhecimento, concorda? Bom, mas nesse último módulo, nós vamos descomplicar a prática do esporte de aventura. Com este último módulo, você vai aprender justamente como que vai adaptar essa prática de forma que você, professor, consiga alcançar os seus objetivos, consiga dar conta daquilo que a legislação coloca e satisfaça as necessidades dos seus alunos. Nossa primeira aula vai ser sobre o planejamento e as adaptações necessárias para você aplicar os esportes de aventura, para você aplicar os esportes radicais no seu ambiente escolar. Como que eu consigo adaptar cada uma das práticas conforme o seu potencial estrutural e o seu nível de conhecimento. Depois, falaremos sobre a relação dos esportes radicais e dos esportes de aventura com a BNCC, ou seja, como que eu consigo lidar com aquilo que a legislação me coloca diante daquilo que eu tenho como possibilidades. E por fim, em nossa última aula, um conteúdo que você, professor, já poderá aplicar na sua prática. Iremos falar sobre os chamados jogos de aventura. Nada mais é do que uma iniciação aos esportes de aventura, onde eu posso fazer na minha escola com pequenas adaptações e com uma grande satisfação dos seus alunos. Realizando o curso, você também terá direito a um e-book exclusivo com o conteúdo de todas as aulas.